O Jornal da Record começa com um caso misterioso. Uma modelo desapareceu há 6 dias em Piracicaba, no interior de São Paulo. Um amigo disse que viu um homem indo embora com ela, mas nem o modelo, nem o carro dela apareceram até agora. A mãe, desesperada, quer saber onde está a filha. Eu sei que a minha filha está viva. Em algum lugar ela está viva. Ela vai aparecer. Este é o bar onde a modelo foi vista pela última vez. Aline Furlan, de 28 anos, mora com o irmão de 16 em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Na quinta-feira à noite, Aline foi até a cidade vizinha, Piracicaba, para encontrar alguns amigos na cachaçaria. Um deles contou para a mãe dela que um homem estava com Aline quando ela saiu do local. Ele viu um cara com ela no carro, sabe? Só que quando ele voltou lá que ele queria olhar, o carro saiu. Aline dirigia o próprio carro e teria saído da cachaçaria durante a madrugada. O veículo ainda não foi localizado, mas a polícia acredita que ele ainda esteja na região, já que as câmeras da rodovia na área de Piracicaba não registraram a passagem do carro. O ex-namorado de Aline teria recebido uma ligação da modelo durante a madrugada, após o desaparecimento. Mas Tiago não quis gravar entrevista. Meia hora depois, ela ligou para ele. Ele não entendia direito o que ela falava. Ela queria falar alguma coisa, mas depois ele tentou falar para ela o que ela estava falando. Não conseguiu também ouvir mais nada. Um motorista teve um mal súbito e perdeu o controle do carro em Dom Pedrito, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. 3 pessoas ficaram feridas sem gravidade na batida. Criminosos explodiram 2 caixas eletrônicos numa agência bancária em Trindade, região metropolitana de Goiânia. Enquanto recolhiam o dinheiro, os ladrões faziam disparos para o alto. Depois de destruir os terminais, os assaltantes fugiram. Testemunhas flagraram alguns moradores da região roubando as notas que foram deixadas para trás. Ninguém foi preso. No Rio de Janeiro, vítimas de acidente no trânsito poderão ser levadas para hospitais privados caso tenham plano de saúde. O novo procedimento já provoca polêmica. Todos os dias, mais de 80 vítimas de acidentes de trânsito são socorridas pelos bombeiros no Rio. O primeiro atendimento é no local e a transferência imediata leva em consideração uma fórmula simples e fundamental. Qual o hospital público mais próximo em condições de salvar a vida do paciente? Mas uma lei que entrou em vigor esta semana no estado do Rio quer alterar essa prática. A partir de agora, as pessoas socorridas pelos bombeiros podem ser levadas a hospitais particulares se tiverem plano de saúde. O governo sustenta que a medida vai aliviar a superlotação dos hospitais públicos, liberar leitos e agilizar o atendimento nas emergências. Mas especialistas em saúde alertam. A nova prática prejudica um serviço que já funciona bem e pode colocar em risco a vida dos pacientes. Este especialista em traumatologia atua na rede pública e chefia o atendimento num hospital particular. Para ele, a lei é falha porque nem sempre os hospitais privados estão preparados para receber casos de emergência. Toda a equipe, digamos, cirúrgica, né, que eu te falei, ortopedia, neurocirurgia, cirurgião vascular, cirurgião geral, cirurgião do tórax, todos estão de sobreaviso. Você pega hoje o trânsito caótico do Rio de Janeiro, a ambulância passa na sirene e o doutor passa no trânsito, o paciente chega antes. O Hospital das Clínicas de São Paulo negou hoje a compra de equipamentos superfaturados para a cirurgia de pacientes que sofrem de mal de Parkinson. De acordo com a unidade de saúde, nos últimos 6 anos, 37 aparelhos foram comprados, um deles sem licitação por conta de uma ordem judicial. Os demais foram adquiridos a partir de uma concorrência. A informação é diferente do que a Polícia Federal e o Ministério Público revelaram no começo da semana. A investigação descobriu um esquema de pagamento de propinas em mais de 150 cirurgias com equipamentos comprados sem licitação. A fraude pode passar de 13 milhões de reais. A Justiça aceitou a denúncia contra 3 policiais militares que mataram um homem num bar em Santos, litoral de São Paulo. Os policiais foram reconhecidos e presos, mas até hoje não se sabe o que motivou o crime. Já são quase 2 meses de uma dor sem fim para a dona Vera. Meu filho
ele não era bandido. O meu filho era um pai de família, amava todos nós, amava as filhas dele, era tudo para ele. O filho dela, D'Ângelo Kleber de Almeida, de 36 anos, foi assassinado em frente a um bar perto de casa. Pela investigação, o crime foi uma vingança por causa de alguns comentários que D'Ângelo postou na internet. Em maio, na comemoração pelo título paulista do Santos, D'Ângelo participou de uma festa onde houve confusão com a PM e ficou muito machucado. Inclusive ele pegou bala de borracha nos braços, uma bomba foi aonde tirou um pedaço da perna dele e desmaiou. Revoltado, assim que chegou em casa, o D'Ângelo publicou na internet uma mensagem agressiva contra a PM. Essa postagem foi apagada logo no dia seguinte, a pedido da mãe dele, que temia pela vida do filho, mas já era tarde. Os familiares contam que logo em seguida, PMs estiveram na casa de D'Ângelo procurando por ele, que não tinha passagem pela polícia. Perguntou sobre se morava o D'Ângelo aqui, se ele tinha passagem, perguntou de que era aqueles carros, inclusive ele deu uma multa num carro que estava em cima da calçada. Esta é a multa deixada pelos agentes. 3 semanas depois, o ajudante-geral foi assassinado a queima-roupa. D'Ângelo foi executado aqui neste bar. Ele recebeu uma ligação em casa e veio até o local. 5 minutos depois, 2 homens chegaram em uma moto, chamaram a vítima pelo nome e dispararam pelo menos 20 vezes. Quando chamou pelo nome dele, deram o primeiro tiro e ele correu. Quando ele correu, ele caiu. A polícia foi acionada e perseguiu os atiradores, que foram reconhecidos pelos colegas. No boletim de ocorrência, os policiais disseram não ter dúvida. Os suspeitos eram os PMs Luiz Alonso Pérez Damasceno e Jefferson Moraes Souto, que foram presos. A polícia prendeu ainda o soldado Christian Mariano Vigário, que dirigiu o carro em que os atiradores fugiram. Segundo a família, D'Ângelo foi colega de um dos policiais na infância e tinha ele como amigo na rede social, onde postou mensagens ofensivas. O Ministério Público investiga agora se há envolvimento dos PMs que estiveram na casa da vítima antes do crime e aplicaram a multa de trânsito. Conseguimos, finalmente, a prisão de policiais militares nessas ações que são feitas na periferia, em que jovens da periferia são mortos em bares ou em esquinas, né? Isso normalmente não acontece. De uma comunidade carente do Rio de Janeiro para estudos nos Estados Unidos e na Rússia. Essa é a trajetória de Lucas, que por enquanto ainda depende de bolsa de estudos e também de doações para seguir na carreira. Foram 5 anos no Instituto Federal do Rio de Janeiro até se formar técnico em Química. A dedicação sempre foi uma qualidade de Lucas, hoje com 19 anos. Ele acorda às 4h30 da manhã para estudar, termina 2 horas, 1 hora da manhã. O jovem enfrenta todas as dificuldades que um morador de comunidade carioca pode encontrar. Mas se por um lado faltam dinheiro e condições, por outro, sobra força de vontade. Ele é o retrato de um grupo de pessoas que consegue. Assim que acabou o curso, Lucas foi selecionado para continuar os estudos em 2 universidades americanas. Escolheu a do estado do Colorado. Em 2017, ele se muda para o exterior. O estudante ainda conseguiu ser aprovado para estudar na Rússia. Lucas foi um dos 60 selecionados num grupo de 700 inscritos do mundo inteiro para um curso de lideranças em Moscou. E ainda conseguiu uma bolsa para custear alimentação e hospedagem. O jovem precisa embarcar dia 22 de agosto, mas esbarra em um problema. Preciso arrecadar os R$7.000 que seriam relativos à minha passagem aérea para eu ir, e no caso de ida e volta. A vaquinha foi parar na internet e enquanto tenta arrecadar o dinheiro, Lucas sonha. Parte do meu futuro com certeza está ligado à educação, está ligada a realmente melhorar a vida das pessoas, dependendo da forma como eu posso fazer isso. A Turquia decreta estado de emergência por 3 meses e pede aos Estados Unidos urgência na extradição do clérigo acusado de ser o mentor do golpe. Em um novo vídeo, um homem pró-governo enfrenta os tanques nas ruas sozinho. Uma onda nacionalista tomou conta do país desde a tentativa do golpe. E o presidente Recep Tayyip Erdogan aproveita para promover uma verdadeira caça às bruxas. Hoje, professores universitários foram proibidos de viajar para fora. Até agora, mais de 50 mil pessoas foram afastadas ou suspensas de seus cargos.
9 mil estão presas. A reforma administrativa tem como objetivo varrer do mapa os partidários do ex-aliado e hoje maior inimigo, Fethullah Gülen, acusado de orquestrar o golpe. Mas a forte repressão promovida por Recep Erdogan preocupa os aliados ocidentais. Os países que inicialmente condenaram o motim agora pedem que o presidente turco respeite os princípios democráticos. Mas Erdogan nega que tenha tomado atitudes autoritárias. Mesmo exilado nos Estados Unidos, o clérigo Fethullah continua influente na sociedade turca. Enquanto tenta eliminar qualquer resquício do golpe pelo país, Erdogan aproveita o conforto do palácio que ele mesmo construiu, com 1.100 cômodos, e que custou 656 milhões de dólares. O relatório do IBAMA sobre a tragédia ambiental em Mariana, Minas Gerais, revela que nos municípios atingidos, a lama ainda chega a meio metro. Barro até o joelho. 8 meses depois do acidente em Mariana, ainda tem muita lama em 90% da área atingida entre a barragem de Fundão, que se rompeu em 5 de novembro, e a usina de Candonga, 120 quilômetros rio abaixo. O mais completo relatório do IBAMA sobre o desastre revela que nos quase 100 locais percorridos, o lamaçal chega a meio metro. Em 70% dos casos, não há nenhum sistema de drenagem, o que significa que o rejeito de minério vai continuar aonde está. Um olho nos rejeitos de minério, outro no tempo. Tem sido esta a rotina aqui no IBAMA. Existe a preocupação com a possibilidade de um novo acidente no período da chuva, que começa em novembro. A usina de Candonga, que segurou 80% dos rejeitos quando o fundão se rompeu, está a 1 metro do limite máximo de segurança e, com a estação das águas, pode não suportar a pressão. A gente desconhece quanto de rejeitos vão ser carregados na época do período da chuva. A depender dessa quantidade, ela pode ultrapassar a capacidade de dragagem que está lá implantada, né, e causar esforços adicionais à estrutura da barragem da usina hidrelétrica. A Samarco informou que segue o acordo assinado com os governos federal, de Minas e Espírito Santo e realiza obras de drenagem e contenção de encostas para reduzir os impactos da tragédia. Olha, para a maioria das pessoas, água é diversão, mas há quem sequer põe o pé na praia. Na série especial, você vai conhecer um menino que se afogou, foi socorrido e hoje já começa a nadar. E também gente grande que ainda não superou o trauma da água. Um dia desses, com um cenário desses, é a visão do paraíso para muita gente, menos para o Alexander. Porque eu senti na pele o que é morrer afogado. Era um domingo de janeiro e estava bem quente aquele dia. Fazia uns 40 graus quando o Alexander desceu a serra para buscar a família que estava passando as férias aqui no litoral. E naquele dia estava muito quente, resolveu entrar na água. O mar estava bem tranquilo, parecia uma piscina mesmo, sem onda, sem nada. E a gente foi entrando na água e estava mais ou menos pelo joelho, aqui assim. E veio uma onda com tubo e a gente abaixou para essa onda passar. Na hora que a onda passou, aí foi que a gente sentiu a profundidade e já não conseguia mais voltar por causa da correnteza. Alexander estava com a filha, a enteada e um sobrinho. Um salva-vidas que fazia patrulhamento viu a família em apuros. A filha de Alexander é resgatada já quase sem fôlego. Calma. Lá atrás. Segura no pé dela. Lá atrás. Isso, segura aí. O sobrinho vai atrás. Pronto. Alexander se preocupa com a enteada. Aqui, vou pegar. Eu perdi o controle da situação porque uma das meninas ela começou a se afastar. E eu pedi para ele buscar ela, me deixar lá e buscar ela. Eles são trazidos para a praia, mas a menina tem medo de descer. Vai soltar, pode descer, tá raso, desce. Tá raso, pode descer. Desce, filha, tá raso, por favor, desce. O guarda-vidas volta para buscar a outra adolescente que está acompanhada de um banhista e mal consegue manter a cabeça para fora d'água.
Segura ela, segura. Calma. Tá bom. Isso, vem. Segura ela. O bombeiro precisa descer do jet ski para socorrê-la. Calma, peguei. Calma. Solta, me solta. Pronto. Vira de costas. Salvamento. Eles são levados de volta à praia para alívio de Alexander. O vídeo do resgate ele viu inúmeras vezes e sempre é a mesma coisa. Eu sinto a tremedeira, ficar olhando. Só de assistir ao vídeo já te dá uma taquicardia. É muito angustiante. Tava muito forte a água levando a gente para o fundo. Esse trauma, Alexander não conseguiu superar. Então, água para você agora? É só lavando louça, chuveiro, porque água de praia, as coisas assim, para mim não vira mais não. Hoje, Caio só tem receio de entrar na água porque está fria. Casa cheia, 1 minuto de descuido. A piscina virou uma armadilha. Foi em janeiro do ano passado. Caio tinha 3 anos de idade. E eu estava com o Caio na piscina, aí eu saí com ele para dar o almoço. Ele pediu para que eu tirasse as boias do braço para facilitar o manuseio com a colher. Enquanto o avô estava preparando o churrasco e o resto da família estava espalhada pela casa, distraída, conversando, aproveitando o domingo, o Caio sorrateiramente foi descendo as escadas. O avô estava ali em cima, a mãe estava aqui no ofurô, só que de costas para a piscina. E o menino entrou na água. Quando a família percebeu, ele já estava se afogando. Eu não conseguia, não tinha nem reação para gritar, para fazer alguma coisa, e eu comecei a entrar em desespero, eu comecei a gritar que o Caio estava lá e a Cátia pulou na piscina. Nisso que eu olhei assim, eu já pulei, né? E já peguei ele e já entreguei ele pro Ricardo. Ricardo é o tio-avô de Caio. Médico, ele imediatamente começou uma massagem cardíaca. Foram 3 minutos até a respiração voltar. Na hora a gente não sabe, por mais que esteja preparado, né? A gente não sabe, ele foi meio instintivo, né? E na hora parece um filme branco e preto, né? Os bombeiros chegaram em seguida e continuaram os primeiros socorros. Logo depois, o helicóptero de resgate pousou. Ao fim de quase 10 dias na UTI, Caio saiu do hospital com uma leve laringite. Hoje, ele mesmo conta a história. Eu falei, vovô, a barra tá atrapalhando. Daí eu pulei e afoguei. E se a mamãe falar assim, Caio, não entra na piscina, o que você faz? Eu só posso quando a mamãe deixa. O trauma... Ele nunca teve trauma. Agora você? Eu sim. É difícil, assim, eu estar aqui olhando, né? E eu sempre olho aquela cena, né? É horrível, né? Mas eu já entrei nessa piscina já, né, tal, mas... Às vezes, assim, à noite eu tenho um sobressalto ainda, eu fico lembrando, eu fico pensando, e se, né? É difícil. O avô, engenheiro de segurança, instalou no acesso à piscina um portão com tranca. E Caio toma aulas de natação. Mesmo assim... Hoje só entra na piscina com autorização do avô, da mãe, do pai, por escrito. Por escrito não, mas só sob nossa supervisão. Com certeza. 1 ano e meio depois da experiência trágica, essa massagem cardíaca foi primordial. Fundamental. Tanto é que ele está aí hoje, graças a Deus, né? O meu irmão começou e eles continuaram, deram a vida para ele. É o que eu mais queria. Não quero mais nada nesse mundo. Caio já sabe, super-heróis existem.
Eles são os verdadeiros, são os super-heróis. Pra família do Caio, toda, né? com certeza.